Então veja só que Jesus é um sacerdote, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio o quê? Um sacerdócio completamente diferente do sacerdócio de Arão, que vinha de Levi. Porque Arão era descendente de Levi, uma tribo escolhida para o sacerdócio. Todos sabiam quando Arão nasceu, quando Arão morreu, de onde ele vinha, quem ele representava, sabia tudo. Mas esse sacerdócio de Melquisedeque é diferente. Ninguém sabe quando é que Melquisedeque nasceu. De que família ele era? Era filho de quem? Quando é que ele morreu? Não existe nenhuma informação a respeito de Melquisedeque. Veja só, um sacerdócio que não vinha da lei, mas era um sacerdócio que vinha de um cananita, de alguém que nós poderíamos dizer, mas esse povo é um povo amaldiçoado. Mas olha só, de onde veio Jesus? Jesus nasceu descendente de quem? De uma cananeia. Não é isso? Veja só, Jesus era descendente da prostituta Raabe, que morava onde? Em Jericó, em cima da muralha ali de Jericó. Daí que nasceu a família, né, que veio até que chegou a Davi, né? Então olha só, os reis de Israel são descendentes de quem? De uma prostituta, Raabe, que se casou com um israelita. Então olha só, Jesus era descendente então dessa família. Então você vai juntando as coisas, você vai vendo que a Bíblia é impressionante, tem coisas maravilhosas para nós estudarmos, né? Nós compreendermos. Porque esse sacerdócio é um sacerdócio da graça de Deus. Veja só, Melquisedeque representava essa graça de Deus. Era de um povo amaldiçoado. Era de um povo que nunca poderia chegar no sacerdócio. Mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo, sem merecer. Assim como Jesus veio o quê? Da descendência de Raabe, que era uma cananita. Jamais poderia ser um rei, jamais poderia ser um salvador. Mas aí é que entra a graça de Deus. Ele usa os que não são. Ele usa o menor. Ele usa aquele que todo mundo acha que não vai usar. É interessante isso. É a graça de Deus. Então ele usa quem não merece. E o problema das pessoas hoje é esse. As pessoas não conseguem entender que Deus usa é quem não merece. E aí as pessoas se acham merecedoras, querem merecer, nunca conseguem ter nada de Deus desse jeito. Então Deus não nos usa porque nós temos capacidade, nem porque somos melhores que ninguém, nada disso. E é exatamente pelo contrário, Ele usa pela sua graça, sem merecimento algum. Então nós temos que fazer o quê? Olhar para a nossa pequenez, olhar para a nossa falta de merecimento e pedirmos a graça de Deus e nos colocarmos à disposição de Deus. Então veja bem que é segundo essa ordem de Melquisedeque é que Jesus é sacerdote. E Abraão é justificado diante de Deus pela sua fé. Então veja só, quando Abraão recebe aí as bênçãos de Deus através de Melquisedeque, nós estamos recebendo. Por quê? Porque nós também temos o mesmo tipo de fé de Abraão. Olha que fé. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Olha só.
Vou sair para uma terra, vou sair do meio dos meus parentes, vou sair da minha terra, vou para uma terra que eu nem conheço, que Deus ainda vai me mostrar, nem me mostrou ainda vai me mostrar. Precisa de quê? De fé. Deus dá um filho para Abraão aos 100 anos. Precisava de quê? De fé. Sua esposa tinha 90 anos. Sem fé, eles nunca acreditariam nisso. Mas Abraão acreditou. Depois vai e mata esse filho, oferece esse filho em sacrifício. E Abraão obedeceu. Então isso é o quê? Fé. Fé para entregar a vida a Deus, para confiar totalmente em Deus. Então todos aqueles que têm essa fé que Deus mesmo veio à terra como homem, morreu por nós na cruz, precisa de fé para acreditar nisso. Que Ele ressuscitou, precisa de fé para acreditar nisso. Então essa fé é que nos aproxima de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos acreditar em Deus. Antes de acontecer, antes de ver, nós já acreditamos. E isso agrada a Deus. Vamos então, parte 1, Melquisedeque, rei de Salém. E nós vamos ver aí, tópico 1, rei de Jerusalém, tópico 2, sacerdote do Deus Altíssimo, tópico 3, figura de Jesus. Então veja aí, Melquisedeque, rei de Salém, uma história sem biografia, e assim nós podemos então definir a aparição de Melquisedeque no relato de Gênesis. Vamos ver então, tópico 1, rei de Jerusalém. A antiga Salém, cujo nome em hebraico significa paz, é identificada com a Jerusalém atual. O objetivo deste reino era promover a paz através da justiça divina, já que o nome de Melquisedeque traz este glorioso significado, rei de justiça, como está em Hebreus 7:2. Portanto, sua função era difundir o conhecimento divino em toda aquela região, pois Israel ainda não existia como povo sacerdotal e profético do Senhor. Então olha só, uma cidade que na época ainda era em Canaã, né, no meio dos cananitas, um povo que foi amaldiçoado por Noé. Então veja só, descendentes de Cã ou de Cam. E esse povo estava então amaldiçoado. Mas olha só, no meio desse povo surge um rei chamado Melquisedeque. O nome dele significa o quê? Rei de justiça. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, representa Deus ali. E a cidade que ele constrói, que ele mora, o nome é Salém, que significa o quê? Paz. Olha só, um rei de justiça governando a cidade que chama Paz, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele representava Deus em toda aquela região. Ele recebia o quê? Dízimos das pessoas. Ele representava Deus. Quando a pessoa levava um dízimo a Melquisedeque, estava levando a Deus. Então já existia aí o dízimo, é evidente. Se Abraão vai dar o dízimo de tudo, se ele vai dar o dízimo para Melquisedeque, quer dizer que o dízimo já existia. Se Jacó faz depois, que é descendente de Abraão, faz depois um pacto com Deus e diz que vai dar o dízimo de tudo, o dízimo já existia, a lei nem estava longe de existir a lei ainda. Então são coisas que nós devemos prestar atenção na palavra de Deus e aprender, né? Interessante isso. Então Melquisedeque representa Deus naquela região. E o que Deus traz? Deus traz paz. Então aquela cidade, quando falava o nome da cidade, falava paz. Paz de quem? De Deus. Então as pessoas se lembravam de Deus e que Deus quer a paz. Quando falava, quem é o rei aqui? É o Melquisedeque. E o sacerdote? É o Melquisedeque. Melquisedeque, quando falava Melquisedeque, falava o rei de justiça. Então Deus pratica o quê? A justiça. Deus é justo. Então ele pune o pecado, mas ele ama o pecador. Então tanto ele pune, como também ele abençoa. E aqui ele vem a Abraão a abençoar Abraão, que acreditou em Deus e nas suas promessas.
Então, mais tarde, quem vai representar Deus na terra? O povo de Israel, que é descendente de quem? De Abraão, que depois se torna Abraão. Mas antes, agora, então, quem representa Deus ali é Melquisedeque. Ele é o quê? Um homem, um rei, que é rei e sacerdote de uma cidade. Então é preocupante que às vezes a pessoa pensa, não, era o Espírito Santo, não era um anjo, não era o Sem, descendente de Noé, nada disso, era Melquisedeque, o nome dele era Melquisedeque, era um homem, ele governava uma cidade chamada Salém, um homem. Agora um homem o quê? Entregue nas mãos de Deus, um homem que representava Deus, um homem que vivia em comunhão com Deus. Ele é aqui o quê? Um tipo de Cristo, mas não é o Cristo. Tem gente que acha que ele era Jesus mesmo, pré-encarnado, mas não era, era um homem. Então, assim como José, nós podemos dizer, é figura de Cristo, é um tipo de Cristo. Não podemos dizer que José era Cristo. Do mesmo jeito, Melquisedeque. Tópico 2, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque foi o primeiro personagem da história sagrada a receber o título de sacerdote. É claro que, desde o princípio, houve ações sacerdotais. Haja vista o oferecimento que Abel fez ao Senhor, como está em Gênesis 4:4. No texto bíblico, ele é identificado como sacerdote do Deus Altíssimo, como está em Gênesis 14:18. Ao contrário do ofício de Arão, cuja continuidade era assegurada hereditariamente, o de Melquisedeque é eterno. Com um único sacrifício, o seu ministério plenificou-se. Sim, com a morte de Cristo, foi-nos garantida a eterna redenção perante Deus. Hebreus 7:23-28. Então nós vemos aí, antes, por exemplo, Abel oferecendo um sacrifício a Deus, que Deus aceitou, um sacrifício perfeito, que ele queria oferecer sua própria vida, ofereceu o animal em seu lugar, prefigurando o sacrifício de Jesus na cruz. Então é um serviço sacerdotal? É. Então quando Abel oferece um sacrifício, esse sacrifício é um serviço sacerdotal, o sacerdote que oferece o sacrifício a Deus. Quando Jó, por exemplo, ora em favor dos seus filhos, é um serviço sacerdotal? É. O sacerdote intercede por outras pessoas. Então veja só, mas não eram sacerdotes. Então aqui o primeiro a ser chamado sacerdote do Deus Altíssimo é Melquisedeque. Agora no caso de Arão, que viria depois na lei, o Arão, que quando ele morre, seus filhos assumem, né? Então ali vai dando continuidade. Já Melquisedeque é diferente. Ele não tinha, ninguém sabia quando é que começou a vida dele, nem quando terminou. Sabe-se que ele desapareceu. Apenas a história diz só isso. Ele aparece na história e some da história. Ninguém falou de quem ele é filho, ninguém falou se ele tinha família, ninguém falou se ele morreu, quando morreu, nada disso. Então, do mesmo jeito que ele aparece de repente na história bíblica, ele desaparece e ninguém fica sabendo de mais nada. Então, olha só, é um tipo de sacerdócio que não tem aí genealogia, não tem princípio, não tem fim. Ninguém sabe como é que começou, como é que terminou. Ninguém sabe da vida de Melquisedeque. Então é como Jesus. Ele vem e vem como sacerdote eterno, que não tem princípio de vida, nem fim de vida. Não tem genealogia, porque como Deus, ele, o pai dele é Deus. Não existe genealogia física para Deus, né? Nós conhecemos aí a família humana, mas ele vinha lá do céu. Então aqui ele é apenas o quê? Ele utilizou de um corpo humano, nascido na terra, para estar aqui. Mas ele já existia antes disso. Então ninguém conhece o princípio nem o fim. Porque Jesus não tem princípio nem fim. Por isso que o tipo de sacerdócio de Melquisedeque é o tipo de sacerdócio de Cristo. É eterno, sem princípio e sem fim. Por isso que Melquisedeque não podia ter aí uma origem
aí formada na Bíblia, sua morte registrada na Bíblia, nada disso.